Agora a gente vai avaliar dois sistemas peculiares que fogem ao que nós vimos até agora, onde eu não tenho a presença do valor 1. Então, nesses sistemas não há multiplicação e divisão por valores iguais. De tal forma, eu crio 1, eu teria que somar e subtrair, mas somando e subtraindo eu perco o poder de logaritmo. O logaritmo da soma não tem propriedade útil, diferente do logaritmo do produto que vira a soma dos logaritmos. Esses sistemas particulares, o primeiro é um derivador com amplificação e o segundo, um integrador com amplificação. Ora, por que esses nomes? Então, só pegar uma referência. Imagine que eu tenho um sinal de entrada igual a 1 sobre A, derivada de um sinal de saída, 1 sobre A derivada de um sinal de entrada. No aplico transformada de Fourier, eu vou obter o resultado j ômega, x de ômega, e isolando ou reconstruindo a função de transferência, y em relação a x na frequência, eu tenho j ômega sobre A, como a gente observou. Esse A é real se a gente pensar que posso considerar isso aqui um indutor, L igual a 1 sobre A, e a menos que eu tenha um indutor complexo, o A é um valor real, certo? E no caso, o A tem que ser positivo se eu considerar indutor. No caso do integrador, eu tenho y de A igual a integral cumulativa x m dm, variável auxiliar para integração cumulativa. Então, calculando a transformada de Fourier, y de ômega igual a x de ômega sobre j ômega. Teria mais um termo aqui, depois olhem a propriedade da transformada de Fourier da integração relativa ao nível DC. A gente está ignorando a presença de um nível DC no x de t, para efeitos de integração cumulativa. Tá? Estamos só lidando aqui com regime permanente. Tá? Então, isolando y sobre x de ômega é igual a j ômega sobre... Opa, desculpe. 1 sobre j ômega e passando esse A dividindo aqui nesse termo. Então, note, se o A for 1 sobre C, o A deve ser um valor real, pensando que o capacitor é um valor real. Bom, então o que a gente vai fazer é analisar o diagrama de Bode nessas circunstâncias, tá, que são peculiares. A gente vai observar que esses valores A's são valores que trazem bastante flexibilidade na hora de montar o diagrama de Bode desses termos. Isso vai ficar mais claro num exercício que eu vou fazer num vídeo posterior a este. Então vamos começar aqui. Então vamos imaginar a seguinte situação. H de ômega igual a j ômega sobre A. Vou assumir o A real e vou assumir o A. Vou colocar o A maior que zero, tá? Mas fundamentalmente para dizer que eu posso escrever isto j ômega sobre módulo de A. Tá? Se o A é negativo, eu coloco um sinal na frente aqui, menos J, tá? Sem grandes dificuldades. Depois eu vou colocar esses valores A maior e A menor nos resultados na sequência. Bom, então vamos começar aqui, ômega, H de ômega, módulo de H de ômega, módulo de H de ômega em dB, e fase de H de ômega. Veja, mesmos princípios, vocês inclusive vão ver por conta desse módulo já que eu coloquei, como eu fiz em exercícios anteriores, eu vou trabalhar com frequências muito menores do que essa. Vamos começar com esse padrão primeiro, e depois a gente vai vendo para iguais a frequência de referência e muito maiores.
Então, quando eu coloco valores muito pequenos, note que eu não tenho mais a questão de uma parte real que vai absorver o número imaginário, tá? A porção imaginária. Então, efetivamente, eu vou ficar com o próprio valor, tá? Que vai tender a um valor muito pequeno, tá certo? Em magnitude, módulo de ômega sobre módulo de A, que vai tender a zero. Tendendo a zero, eu vou tender a menos infinito. Não que log de zero seja menos infinito, mas que os valores vão se tornar tão pequenos que o log, lembrando que é 20 log 10 de módulo de H de ômega, vai gerar um valor menos infinito, tá? Condizente com valores muito pequenos. A fase é bastante simples, note, o número continua sendo puramente imaginário, não importa quão pequena é a parte imaginária. Então, eu vou ter aqui π sobre 2 positivo se o A for maior que zero, e menos π sobre 2 se o A for menor do que zero, porque eu vou ter ou não um sinal aqui negativo decorrente de A ser maior que zero. Vou inclusive grifar aqui para a gente ter bem claro essa situação. Só para esse exemplo, tá? A tabela muda só a fase, basicamente. Bom, preciso saber com que velocidade eu vou a menos 20. Então, vou fazer alguns testes. Se ômega for 0,1 módulo de A. Nessas circunstâncias, eu vou ter 20 log 10 de. Substituindo esse valor aqui, eu vou ter 0,01 módulo de A dividido pelo módulo de A e obtenho menos 40. Quando ômega é 0,1 módulo de A, 20 log 10, 0,1 de módulo de A sobre módulo de A, menos 20. Então, veja, o que eu estou tendo? Depois eu vou colocar aqui razão eu estou avançando ou retrocedendo na frequência. Quando eu retrocedo na frequência, da frequência de referência ômega para valores muito menores do que essa, eu estou indo a uma razão de 20 dB por década. Então, veja, cada vez que eu diminuo mais a frequência, eu venho menos 20, menos 40, naturalmente menos 60 e assim por diante, até menos infinito. Se eu pensar nas frequências avançando desse valor muito pequeno em frequência para valores muito maiores, eu estou vindo de menos infinito, menos 40, menos 20, próximo natural que eu espero seja zero. Então vamos ver isso melhor. Quando o ômega é módulo de A, o valor resultante, na circunstância que a gente colocou A maior que zero, eu tenho o valor J. Tá? Ou teria menos J se A for menor do que zero. Podemos até colocar aqui A maior que zero, menos J ômega A menor que zero. Assim ficar bem direto. J A maior que zero, menos J A menor que zero. Ok? Então, bem simples aqui de verificar. Em todo caso, o valor que a gente vai obter vai ser 1, seja mais J ou menos J. Isso leva a um valor de 0 dB e a fase continua mais π sobre 2 ou menos π sobre 2, de acordo com o sinal do valor A, sendo real, lembrando sempre disso. Bom, resta agora quando o ômega é muito maior do que módulo de A. Nessa circunstância, veja, o número continua sendo ômega, J ômega, sobre módulo de A para maior que zero e J ômega módulo de A negativo para A menor que zero, só que é um valor que está crescendo progressivamente. Então, ômega em módulo, os valores são iguais, só que eles tendem a infinito, forçando a magnitude ir para mais infinito dB. Mesma coisa, precisamos ver com que velocidade isso ocorre. Quando ômega é igual a 10 módulo de A, o resultado que eu obtenho é 20
log 10 de 10 módulo de A sobre módulo de A. Isso é igual a mais 20. Quando ômega é igual a 100 módulo de A, 20 log 10, 100 módulo de A dividido por módulo de A. Então, veja, 40 dB. E a fase, para a gente complementar aqui, continua puramente imaginária. Π sobre 2, A menor que zero. Opa, fiz invertido aqui. Nesses dois, né? A maior que zero, menor, maior, menos π sobre 2, A menor do que zero. Veja, decorrente desse sinal menos naturalmente visível aqui. Bom, se eu observar a coluna da magnitude, o que eu tenho? Com o aumento da frequência, subindo de década em década, eu observo um crescimento de mais 20 dB por década. Veja que, sem um cuidado, acharia que eu estaria avançando se eu começasse de 0,1 a 0,1 módulo de A, 001 módulo de A, eu pensaria, bom, para um lado é menos 20 dB por década, para o outro lado mais 20 dB por década. Mas veja, eu fiz propositadamente nessa ordem porque, ó, 1/10 da referência, 1/100 da referência, 1/10 da referência, a referência, 10 vezes a referência, 100 a referência, 100 vezes a referência. Ou seja, indo de década em década, eu estou subindo sempre 20 dB por década. Agora, vamos colocar o nosso diagrama de Bode. Ou antes disso, vamos fazer a tabela para o segundo sistema, o integrador. E aí a gente monta um diagrama para tudo isso, e observando naturalmente as similaridades. Então, de maneira análoga, considerando o integrador, nós temos 1 sobre J ômega sobre A. Então veja, eu vou fazer de maneira mais sintética, baseado nas propriedades de logaritmo e fase. Então, considerando módulo de H de ômega em dB, seria 20 log 10 de 1 sobre J ômega sobre A. Ou menos 20 log 10 do que J ômega sobre A, que é o sistema que a gente tem aqui no nosso derivador, mesmas características. Então significa que enquanto no derivador eu tinha um crescimento de 20 dB por década, como eu tenho menos o comportamento, então vou colocar aqui, ó, menos curva, vamos colocar curva magnitude, curva da magnitude em dB do derivador com amplificação. Então, se o A seguir as mesmas, se o A for real, podendo ser negativo e positivo, a curva que eu obtive, que é independente do A ser positivo ou negativo, é menos 20 dB por década para o integrador. Então, eles, vamos dizer assim, são opostos um do outro. Fase. Fase de H de ômega é igual a fase 1 sobre J ômega sobre A, ou menos, vou colocar melhor aqui, só para deixar bem claro todos os passos. Tá? Igual fase de 1
menos fase Jω sobre A. Fase de 1 é 0, então eu tenho menos fase Jω sobre A. Então, o que eu tenho? Menos curva de fase do derivador com amplificação. E nós observamos que, nesse caso, o que nós temos é menos π sobre 2, se o A é maior que zero, ou seja, o oposto. Vamos só observar aqui, ó. π sobre 2 para A maior que zero, então nós temos o oposto. Menos π sobre 2 para A maior que zero, ou mais π sobre 2 para A menor do que zero. Então, veja, é esse tipo de relação que a gente se baseia quando a gente tratou os fatores quando a gente lidou com o polinômio nos vídeos anteriores. É baseado nessas propriedades de logaritmo que permitem o espelhamento das curvas de certos sistemas, no caso, integrador para derivador e vice-versa. Então, agora, o que a gente vai fazer é plotar a curva desses dois elementos e vou considerar um A específico aqui para facilitar nosso trabalho. Aqui está nosso diagrama, nossa grade, desculpe. E o que eu vou fazer vai ser usar as duas primeiras grades para o derivador, as duas outras grades para o integrador. Então, para facilitar aqui, ó, exemplo, vou considerar o A um número, tá? Só para facilitar aqui, vamos imaginar o número 50, certo? Então, o número 50 é 5 vezes 10 na 1. Tá? Então, se eu considerar esse bloco principal aqui, central, como os da potência de 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria meu 50. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria o meu 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estaria o meu 500. Tá? Tudo isso é frequência. Aqui eu tenho magnitude em dB. E aqui eu tenho fase em radianos por segundo. Em radianos. A frequência em radianos por segundo, a fase em radianos apenas. Então vamos fazer a montagem. Então, começando a tabela, note que eu tenho magnitude menos 20, uma década abaixo, mais 20, uma década acima e 0. Isso significa que eu terei 0 dB em 50 radianos por segundo. Vamos considerar esse ponto aqui, mais 20, e esse ponto, menos 20. Questões estéticas, como a gente já discutiu anteriormente. E o 0 no centro. Eu tenho esses pontos sendo marcados. Veja, eu não tenho mais dois comportamentos. Eu tenho um único comportamento que exige apenas uma reta ligando esses pontos. Eu vou fazer aqui um pouco fora e daí eu faço o ajuste. Então veja, passando por esses pontos, eu encontro todos os valores de magnitude a uma razão de 20 dB por década. Certo? Então veja, eu, num derivador, atenuo componentes de baixa frequência, derivada de frequências baixas até nível DC, eu destruo eles completamente, e eu amplifico para frequências acima da minha referência. Então veja, a 500 radianos eu vou amplificar por um fator de 10 o sinal de entrada. A 5 radianos eu vou atenuar multiplicando por 0,1 para ter um décimo. E sinais cuja frequência é 50 radianos vão simplesmente passar intacta, porque eu não vou atenuar e nem multiplicar e nem amplificar, porque eu tenho ganho 0 dB, ou ganho unitário. E
na fase, se eu considerar 0 e aqui π sobre 2, pensando que o nosso A aqui é maior que 0, naturalmente, então vamos lá. A maior que 0, A maior que 0, π sobre 2, em qualquer frequência. Por quê? Porque um derivador avança a fase do sinal de entrada para produzir o sinal de saída. Então veja, bastante simples esse sistema. Só colocar aqui, né? π sobre 2 aqui. Bom, o integrador, então vou só colocar aqui para a gente deixar bem claro que sistema que eu estou representando aqui. Então, H de ômega, J ômega sobre A. Ou melhor dizendo, né? J ômega sobre 50. Vamos fazer um equivalente aqui. H de ômega igual a 1 sobre J ômega sobre 50. Mesmas características. Então, em magnitude em dB, e fase em radianos, frequência radianos por segundo. Vou utilizar a mesma referência aqui que eu coloquei. Então veja, agora eu vou ter um decaimento da curva, porque eu vou, como a gente viu, reverter essa curva. O que é menos vira mais, o que é mais vira menos. Então, partindo de que aqui eu tenho o 0 dB, aqui eu tenho mais 20 e aqui menos 20, como a gente postou aqui em cima. Então, eu vou ter quinta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos simplesmente traçar uma reta passando por esses pontos. Então, veja, extrapolando elas, a gente passa em todos os pontos coerentes. Então, menos 40 dB para frequência 0,05, mais 40 dB para a frequência 0,05 e para a frequência 5.000 radianos por segundo, menos 40 dB. E, no caso, a nossa, já vou fazer a reta aqui, daí já marco os pontos. Como A é maior que 0, A maior que 0, menos π sobre 2. Considerando como referência, admitindo que aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho π sobre 2 negativo, naturalmente aqui π sobre 2 positivo, só para a gente ter essa referência. Então veja, esses gráficos são bastante elucidativos na questão desse espelhamento em relação ao eixo das abscissas. Então, esses sistemas que aparecem muitas vezes quando a gente está manipulando certos circuitos, não tem o valor 1 somando, tá certo? Ou seja, não tem parcial, eles são puramente imaginários, então não tem aquela questão de absorção, as curvas ficam mais simples.